Supremo Tribunal Federal condena 8 réus por tentativa de golpe de Estado no Brasil. E você vai ver ainda. Polícia Federal prende careca do INSS em operação contra fraudes de aposentadorias. E ainda, Trump afirma que suposto assassino de Charlie Kirk foi detido. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia, 11 horas e 30 minutos agora, pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 12 de setembro. Jair Bolsonaro foi considerado culpado no julgamento de tentativa de golpe. Essa é a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é condenado por crimes contra a democracia. A defesa informou que vai recorrer da condenação. A defesa de Jair Bolsonaro disse que vai recorrer da condenação a 27 anos de prisão que o Supremo Tribunal Federal impôs nesta quinta-feira ao ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A defesa entende que as penas fixadas são absurdamente excessivas e ajuizará os recursos cabíveis, inclusive no âmbito internacional, escreveram os advogados de Bolsonaro em um comunicado publicado no X por um de seus colaboradores, Fábio Weingarten. A primeira turma do STF decidiu condenar Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista. Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado por golpe de Estado. O líder de extrema-direita de 70 anos era julgado por chefiar uma tentativa de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. A trama golpista, que teria incluído um plano para assassinar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, não teria se concretizado por falta de apoio da alta cúpula militar. Das penas, fixou a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção. O ex-presidente, em prisão domiciliar desde agosto, não participou das audiências no Supremo, alegando problemas de saúde. À tarde, ele apareceu na frente da sua casa em um condomínio em Brasília. Por 4 votos a 1, também foram condenados 7 co-réus, entre eles ex-ministros do governo Bolsonaro e chefes militares. Que houve a formação de uma organização criminosa armada integrada pelos acusados, que deverão ser condenados pelas circunstâncias fáticas que reputo comprovadas na forma que está descrita na denúncia. Uma das primeiras reações internacionais veio da Casa Branca. O presidente americano Donald Trump chamou a condenação de muito surpreendente e seu secretário de Estado, Marco Rubio, garantiu que os Estados Unidos responderão adequadamente ao que considerou a injusta sentença. Trump já adotou tarifas alfandegárias elevadas contra produtos brasileiros sob o argumento de que existe uma caça às bruxas contra Bolsonaro, seu aliado. Em nota, o Itamaraty afirmou que ameaças como a feita pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio em manifestação que ataca a autoridade brasileira e ignora os fatos e as contundentes provas dos autos não intimidarão a nossa democracia, afirmou na rede social X. A ministra Carmen Lúcia apresentou seu voto no julgamento com um discurso marcado por citações literárias e críticas ao autoritarismo. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, fez uma intervenção em resposta ao voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Jair Bolsonaro. Ao abrir seu voto, Carmen Lúcia citou Vitor Hugo para criticar a tentativa de justificar atos ilegais em nome de supostos objetivos maiores. A ministra lembrou que o escritor francês se opôs ao golpe de Estado de Napoleão III e registrou no livro História de um Crime a resposta de um personagem que rejeita participar da derrubada do governo. O mal feito para o bem continua sendo mal. Ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição,
afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Segundo a ministra, o diálogo narrado por Hugo mostra que mesmo um golpe que alcança êxito continua sendo condenável, porque se transforma em exemplo a ser repetido. Carmen Lúcia usou a citação para contextualizar os ataques de 8 de janeiro de 2023, afirmando que não há justificativa para práticas que atentem contra a democracia. Para ela, os réus da trama golpista buscaram enfraquecer o Estado de Direito sob o argumento de defender o país, mas a Constituição não abriga atalhos autoritários. A ministra já condenou Jair Bolsonaro pelo crime de organização criminosa. Portanto, senhor presidente, senhores ministros, eu, em meu voto ao tratado da organização criminosa, concluo exatamente pela sua comprovação neste caso, conforme o Procurador-Geral da República denunciou, comprovou e, nas suas alegações finais, reafirmou. Antes do voto da ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes pediu uma parte no voto de Carmen Lúcia, na primeira manifestação que dá depois da divergência aberta por Fux, que votou para absolver 6 dos 8 réus. O ministro Alexandre rebateu a declaração de Luiz Fux de que os ataques golpistas de 8 de janeiro foram atos de turbas desordenadas. De acordo com o relator da trama golpista, o ato foi resultado de uma organização criminosa para se perpetuar no poder. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Ao final do julgamento da tentativa de golpe, o Supremo Tribunal Federal anunciou as penas de prisão e as multas para cada um dos condenados. Também determinou perdas de cargos e de postos e patentes de militares condenados, além do pagamento de indenização de 30 milhões de reais. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal definiu nesta quinta-feira, além da sentença ao ex-presidente Jair Bolsonaro, as penas e multas aplicadas a outros 7 réus acusados de participação na tentativa de golpe que tentou impedir a posse do presidente Lula em 2023. Além da prisão, os réus também sofrerão outras punições. O pagamento em conjunto de uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos, a perda dos cargos de delegado da Polícia Federal para Anderson Torres e Alexandre Ramagem, a possível perda dos postos e das patentes nas Forças Armadas para Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e Almir Garnier, a perda do mandato de deputado federal por Alexandre Ramagem. Com base no voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, a maioria dos ministros fixou as condenações após analisar individualmente a conduta de cada acusado.
Com isso, Walter Braga Neto foi condenado a 26 anos de prisão, sendo 24 anos de reclusão, mais 100 dias de multa. Almir Garnier e Anderson Torres tiveram penas de 24 anos de prisão, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão, mais 100 dias multa. Paulo Sérgio Nogueira deve cumprir 19 anos de prisão, mais 84 dias de multa. Augusto Heleno teve condenação total de 18 anos e 8 meses de reclusão, mais 84 dias multa. Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão e 50 dias multa. Já o delator Mauro Cid vai cumprir pena única de até 2 anos de prisão em regime aberto, em razão do acordo de colaboração premiada. Vale lembrar que, mesmo após a fixação das penas, os réus ainda podem apresentar recursos. A execução das condenações só será determinada quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso. Atualmente, Bolsonaro e Braga Neto já estão presos preventivamente. Após a condenação de seu pai, Jair Bolsonaro, a 27 anos de prisão, o senador Flávio voltou a falar em perseguição. Ele disse que aliados vão pressionar o parlamento por uma anistia ampla, geral e irrestrita. A proposta deve abrir um novo embate entre legislativo e judiciário. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a afirmar que o pai é vítima de perseguição, pouco depois do Supremo Tribunal Federal condenar o militar da reserva a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado. Ao sair do condomínio em que o líder de extrema-direita mora e onde cumpre prisão domiciliar desde agosto em Brasília, Flávio falou com repórteres. O senador indicou que o plano dos aliados de Bolsonaro é agora buscar uma anistia pautada no Congresso. Então nós vamos agora, com todas as forças, unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro. Apesar do desejo dos partidários de Bolsonaro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, já indicou em seu voto pela condenação do ex-presidente que os crimes julgados não são passíveis de anistia. E veja a seguir, Polícia Federal prende empresários e careca do INSS em operação contra fraudes em aposentadorias. E antes do intervalo, uma conferida no tempo na cidade de Caririaçu, no Ceará, 28 graus, olha que lindo. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília. Para você não perder a hora, faltam 15 minutos para o meio-dia. A Polícia Federal prendeu hoje Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é conhecido como careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti, suspeitos de envolvimento nas fraudes do INSS. O careca é considerado facilitador de um esquema de desvio de dinheiro de aposentadorias e pensões do benefício. Uma investigação da Polícia Federal revelou que associações e entidades cadastravam aposentados e pensionistas do INSS sem autorização e com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social. O prejuízo entre os anos de 2019 e 2024 pode chegar a 6 bilhões e 300 milhões de reais. Em abril, quando a fraude veio à tona, o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi demitido. O careca do INSS foi levado para a Superintendência do Distrito Federal. Os agentes também faziam buscas na casa dele. Segundo as investigações, ele transferiu mais de 9 milhões de reais para pessoas relacionadas a servidores do INSS entre 2023 e 2024. Camisotti, que foi preso em São Paulo,
é apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência. A defesa do empresário disse não haver qualquer motivo que justifique sua prisão no âmbito da operação relacionada à investigação de fraudes no INSS. No total, são cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF, André Mendonça. E agora a gente volta a falar sobre o julgamento no STF, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como muito surpreendente a condenação feita nesta quinta-feira do seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por chefiar uma tentativa de golpe de Estado. O governo dos Estados Unidos não demorou para repercutir a condenação de Jair Bolsonaro pela trama golpista com o objetivo de reverter o resultado das eleições de 2022. O presidente americano Donald Trump, que classificou o julgamento contra Bolsonaro de caça às bruxas, se disse surpreso com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Bem, eu assisti ao julgamento e o conheço muito bem. Ele era um bom líder estrangeiro. Eu achava que era um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso tenha acontecido. É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas só posso dizer isso. Eu o conhecia como presidente do Brasil. Ele era um bom homem e não vejo isso acontecendo. Os Estados Unidos sempre criticaram o processo contra Bolsonaro. Washington, inclusive, associou parte da decisão de tarifar em 50% os produtos brasileiros a uma suposta perseguição política contra o líder de extrema-direita. E a imprensa internacional repercutiu a condenação dos 8 réus por tentativa de golpe. Jornais estrangeiros citaram, aliás, a decisão histórica e queda dramática de ex-presidente brasileiro. Após a sentença do Supremo Tribunal Federal a respeito da tentativa de golpe no Brasil, The New York Times disse que Bolsonaro foi condenado por liderar uma conspiração fracassada para anular as eleições de 2022 em um plano de golpe que incluía dissolver os tribunais, dar poderes às Forças Armadas e assassinar o presidente eleito. E, além disso, o jornal lembrou que os Estados Unidos tentaram forçar o Brasil a desistir do caso com tarifas elevadas e sanções. A Reuters destacou que Bolsonaro é o primeiro ex-presidente condenado por atentado à democracia. Já The Guardian disse que o ex-presidente pode pegar décadas de prisão por liderar a conspiração. O Washington Post ressaltou que defesa do ex-presidente vai recorrer da decisão. A Bloomberg destacou que Bolsonaro acusa o STF de perseguição política. The Economist lembrou fala do ex-presidente em 2022 que as ações não terminariam em prisão estava errada. O Espanhol é o país avaliou que o Brasil deu um passo importante contra a impunidade. A BBC explicou que o plano golpista culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. E o argentino Clarín lembrou que o julgamento de Bolsonaro é histórico. E agora, mudando de assunto, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu, que não haverá Estado palestino. A afirmação foi feita durante a conferência de assinatura do projeto de assentamentos na Cisjordânia ocupada. Não haverá um Estado palestino. Foi o que afirmou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A declaração do premier ocorreu durante a assinatura de um grande projeto de assentamentos na Cisjordânia ocupada. Dissemos que um Estado palestino não seria estabelecido. E, de fato, um Estado palestino não será estabelecido. Este lugar nos pertence. Israel aprovou no mês passado um projeto-chave para a construção de 3.400 residências na Cisjordânia. A iniciativa foi denunciada pela ONU e vários dirigentes estrangeiros, pois dividiria o território, comprometendo a continuidade de um futuro Estado palestino. Hoje, algo muito importante está acontecendo aqui, porque esse projeto vai dobrar a população da cidade de Ma'ale Adumim. Haverá 70 mil pessoas aqui dentro de 5 anos, e essa é uma mudança tremenda. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou os recentes ataques no Catar e pediu uma desescalada da violência sem mencionar Israel. O país árabe é mediador-chave junto com os Estados Unidos de uma trégua entre Israel e Hamas. Após o ataque,
Tel Aviv afirmou que o alvo eram os líderes do grupo islamista. Em Doha, o emir do Catar, o sheik Tamim bin Hamad Al Thani, participou dos funerais das vítimas em uma mesquita, onde foi implementado um importante dispositivo de segurança. O Hamas acusou os Estados Unidos de serem cúmplices do ataque aéreo de Israel contra seus negociadores em Doha. Também assegurou que o objetivo era acabar com as conversas para uma trégua em Gaza. E após 2 dias do assassinato do ativista Charlie Kirk em uma universidade de Utah, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta que o suspeito foi preso pela polícia. Segundo o presidente, após o FBI divulgar fotos do suspeito à imprensa, uma pessoa muito próxima ao atirador o reconheceu e entrou em contato com um líder religioso que buscou a polícia. Trump disse que espera a pena de morte para o caso, já que o estado de Utah tem a execução como penalidade legal. Além de dizer que as informações cedidas por ele à imprensa são preliminares e dadas como base no que ele estava ouvindo de fontes ligadas ao caso. Até o momento, o FBI não se posicionou oficialmente sobre as informações divulgadas pelo presidente americano. E mudando de assunto, no Redação Hit de hoje, nós vamos para o noroeste gaúcho, na micro-região de Ijuí. Vamos conhecer agora um pouquinho da cidade, e é linda, viu? Ela faz jus ao nome, cidade de Joia. Localizado a cerca de 420 quilômetros de Porto Alegre, Joia se destaca pela sua localização geográfica e por sua contribuição para a agricultura e a pecuária na região. A história da cidade está ligada ao processo de colonização e desenvolvimento do Rio Grande do Sul, particularmente no noroeste do estado. E como todos os dias, a gente abre agora a câmera ao vivo para ver um pouquinho do céu dessa cidade que é bonita, viu? Joia, 19 graus neste momento, parece até uma pintura. A cidade está situada em uma região estratégica do estado, sendo uma comunidade que se desenvolve junto com as atividades rurais e agrícolas dessa micro-região chamada Ijuí. O município é acessível através de importantes rodovias como a RST 377, que permite o acesso à capital Porto Alegre. E assim a gente encerra a edição desta sexta-feira. Muito obrigada pela companhia ao longo desta semana. Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.